Vou convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, e nós vamos estudar também o capítulo 22. Apocalipse, capítulo 21. Aqui já está funcionando aqui? Esse aqui? Já? Ok. No capítulo 21, versículo 1, diz assim: Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E versículo 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Deixa eu contar a história aqui para vocês. Aí na transmissão está aparecendo do ladinho, tá? Ok? Sobre esse senhor aqui, ele é um filósofo, estadista inglês. Ele escreveu um livro em 1516, e o nome do livro é esse, Utopia. E o Thomas More, ele escreveu este livro falando de uma ilha imaginária onde se habitava a justiça. Na verdade, este livro, a primeira parte do livro é uma crítica ao governo inglês da época. E a segunda parte do livro, ele apresenta uma sociedade alternativa, onde teria certos direitos, onde algumas coisas que estavam acontecendo, digamos assim, nessa ilha imaginária, nessa sociedade alternativa seria diferente. E ele colocou utopia, mas na verdade isso aqui era uma crítica ao governo da época. Não demorou muito, né? Esse livro foi ganhando cada vez mais espaço entre as pessoas, só que o Henrique VIII mandou decapitar Thomas More, porque muitas ideias não batiam com do Henrique VIII. E a solução que Henrique VIII achou melhor para silenciar Thomas More foi decapitá-lo. Interessante que esse livro, que foi escrito em 1516, dentre as coisas que foram observadas nesta ilha, já tem mais de 500 anos, ainda continua sendo sede de muitas pessoas. As injustiças que foram apontadas, elas acontecem até hoje. E em alguns casos pioraram. Mas como o livro ganhou esse nome, Utopia, para muitas pessoas, a justiça, o direito do cidadão, e dentre tantas outras coisas, parece ter ficado como uma utopia. E muitas pessoas, quando olham para você e para mim, que cremos na palavra de Deus, algumas pessoas podem olhar para mim e para você e achar que nós também estamos vivendo uma utopia. Mas eu quero assegurar a todos vocês que estão aqui,
na igreja, e você, meu amigo, que está acompanhando a nossa transmissão, que a palavra de Deus, a promessa que nós temos na palavra de Deus, ela não é uma utopia, uma ideologia. O que temos na palavra de Deus é a resposta para os nossos anseios. E homens e mulheres deram a sua vida através dos séculos por acreditar e por viver pela promessa que nós temos aqui na palavra do Senhor. Nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Esses reinos aqui na terra, eles se levantam e caem. O poder passa de um homem para o outro, de uma nação para outra. Ao decorrer da história a gente tem visto isso. Mas nas profecias bíblicas, e lembra que ontem eu falei, que uma das maneiras de nós entendermos o livro de Apocalipse é comparar o livro de Apocalipse com outros livros, ou então recorremos aos testemunhos históricos. E quando a gente faz essa busca, essa pesquisa assim, nós encontramos evidências de que os reinos vão passando, e da profecia aponta para o reino de Deus que será logo, logo estabelecido. O novo céu, a nova terra, onde terá também a nova Jerusalém. E aqui a palavra de Deus nos diz que Deus mesmo habitará com seus filhos. E neste lugar, Ele mesmo vai enxugar toda lágrima, e a morte já não existirá. As primeiras coisas passaram. Não haverá as injustiças, as coisas que nós lidamos aqui. E no versículo 5 diz assim, olha, e acrescenta, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós aguardamos, não a ilha de utopia, mas nós aguardamos o reino de Deus, que logo virá. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que tem o Dia Mundial dos Desbravadores. Nós temos uma mensagem, nós temos um objetivo, tudo aponta para a volta de Cristo. Vai ser tudo de melhor, o melhor está para vir. E eu quero convidar você agora para, antes de irmos para o Apocalipse 22, convido você para ir no primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 1, porque a ideia que nós vamos trabalhar nesta noite, a ideia central que está no Apocalipse 22, que é o último capítulo, e já está logo no começo, no primeiro capítulo. Veja aí Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer. Guarde essa frase. As coisas que em breve devem acontecer. E aquele que, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ouviu. E o versículo 3 nos diz assim, bem-aventurado, ou felizes, alegres, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. No versículo 1 diz assim, as coisas que em breve deve acontecer. E aqui no final do versículo 3 nos diz assim, guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo.
as coisas em breve devem acontecer, o tempo está próximo, é a mesma ideia, a brevidade temporal. Jesus está para vir para estabelecer o seu reino. Com isso em mente, agora vamos lá para o Apocalipse 22. O Apocalipse 22, Jesus deixa as últimas palavras para João. João, anota aí, João. Anota aí, João. As últimas palavras são palavras importantíssimas. Geralmente, quando alguém está aí para falar suas últimas palavras, pede perdão, deixa um recado muito importante. As últimas palavras expressam o desejo, o sincero, coloca ali em questão toda uma vida. As últimas palavras de Jesus é a promessa da sua vinda. Olha aí para você ver no versículo 7. Jesus disse: eis que venho sem... Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Qual é a palavra de Jesus aqui? Eis que venho sem demora. Grave bem, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora vamos para o versículo 12, novamente. Nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Versículo 7, agora o versículo 12. Jesus disse: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora o versículo 20, me acompanhe. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, o quê? Venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. O que Jesus quis falar nesses 3 versículos? Ele repetiu aqui uma frase. Qual é a frase? Venho sem demora. No versículo 7, versículo 12 e versículo 20. A ideia é: venho sem demora. A volta de Jesus, se naquela época era algo breve e sem demora, imagine hoje, nos nossos dias. E quando eu fico analisando aqui esses 3 versículos, me vem algo na minha mente, meus irmãos, e eu quero compartilhar isso com vocês. Eis que venho sem demora, por 3 vezes? Por que, Senhor, repetiu? Bastava só uma vez? Mas lembra que são palavras importantes, as últimas palavras são palavras importantes? E aqui tem uma característica, porque tirando o livro de Apocalipse, os outros livros da Bíblia já falam sobre a volta de Jesus. Mas Jesus aqui no último livro, no último capítulo, ele dá uma ênfase. E aqui ele coloca na primeira pessoa. Ele não pede para João, escreve aí, olha, Jesus vai vir. Não. Ele mesmo disse: eis que venho sem demora. É a primeira pessoa que está falando. Quando uma promessa, algo é falado na primeira pessoa, compromete. Você está se comprometendo? Olha, pode marcar aí que eu vou. Olha, fulano falou que ele vem. Chega aqui às 4 horas da tarde. Fulano falou para outro que ele vem chegar aqui às 4. Aí se ele chega às 5, alguém vai, mas você, agora são 5 horas, mas não era para as 4 horas? Mas quem falou que eu ia chegar às 4? Ah, foi o seu amigo. Não, mas não foi eu. Quando você compromete, quando você fala, você se compromete. Eu estou falando de pessoas que levam as coisas sérias. E Jesus é muito sério nesse assunto.
Ele fez uma promessa na primeira pessoa. Na Bíblia nós vamos encontrar várias promessas de Jesus na primeira pessoa. Nós temos lá em Isaías 41, versículo 10, eis que estou contigo. Isaías 45, versículo 2, eu irei adiante de ti. Deus falando, eu vou adiante de ti. Isaías 43 também, versículo 2, estou contigo. Mateus 28, versículo 20, Deus quer nos dizer que Ele está conosco, eu estou com você. E aqui Jesus disse, eis que venho sem demora. Eu fico muito feliz e agradecido, Senhor, porque essa aqui não é uma palavra de homem, não é uma promessa, e nós estamos numa época de muitas promessas, mas aqui é Deus prometendo que Ele vai vir e é sem demora. Mas como eu disse, né, essa promessa está no versículo 7, versículo 12 e também no versículo 20. Por que repetir 3 vezes? Se o Senhor Jesus, Ele falando algo, Jesus está falando, e Ele diz que eu venho sem demora, é uma promessa, que Ele está garantindo, e Ele ainda repete. Aqui tem alguns professores, né? A minha esposa é professora, e algo que eu tenho aprendido assim com os professores, com a minha esposa, né, é que existe algo dentro da pedagogia que é o seguinte: a repetição, né, ajuda a fixar o aprendizado. O que é importante, a gente repete. O que é importante, a gente fixa. O que é importante, a gente fala mais, dá mais ênfase. Tem pessoas que você vai conversar com elas falam de muitas coisas, mas se você perceber, tem algum assunto que ela sempre volta, porque aquilo é o mais importante para ela. Teve gente hoje que falou muito sobre futebol, sobre o time que perdeu, porque aquilo é importante para ele, e aquilo é tão importante para ele, que ele fala, repete a mesma história sempre, mas é importante para ele, é tão importante para ele que ele compra a camisa que lembra a ideia, compra coisas para casa que lembra aquela ideia, porque o que é importante para ele, ele repete e reflete isso na sua vida. Tem gente que o mais importante é comida, é doce, é salgado, então ele vive no mundo do doce e do salgado. Tem gente que repete muitas coisas, porque o que é importante para aquela pessoa, ela repete. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês que estão aqui na igreja e para os nossos amigos que estão nos acompanhando. No dia de hoje, o que foi mais importante para você? Do que você mais falou no dia de hoje? Durante essa semana, o que foi mais importante para você? Você evidenciou, priorizou isso através da sua fala. Para Jesus, o mais importante de tudo, naquele momento ali, que ele estava, João, isso aqui nós temos que repetir, porque é importante. Sou eu que já estou fazendo a promessa, mas nós temos que repetir, para que isso fique fixado na mente e no coração de cada um. Eis que venho sem demora. O que é mais importante para você? O que é mais importante para mim, para você, para o ser humano, ele vai colocar lá no Instagram, no Face. Por onde ele passa, ele deixa as evidências daquilo que é o mais importante para ele. É para a gente pensar um pouquinho, para onde estamos indo? Onde está o nosso coração? Tem uma outra característica que eu quero ver com vocês. Olha aí no versículo 20. Olha aí no versículo 20. Que diz assim, ó, aquele que dá testemunho destas coisas, diz,
certamente venho sem demora. Para aí. O que está acontecendo aqui? Jesus faz uma promessa, ele repete a promessa 3 vezes, e agora nessa terceira repetição, ele acrescenta uma palavra, antes de venho sem demora. Aqui na minha Bíblia a palavra é certamente. Mas por quê? Se já é uma promessa que ele mesmo fez, se ele repete, há necessidade de colocar uma outra palavra aí para reforçar a ideia? Sim, meus irmãos. Jesus é conhecedor de todas as coisas. E ele sabe como vai o nosso coração e quão enganoso é o nosso coração, os nossos sentimentos. Nós nos ludibriamos facilmente. Essa promessa, ela precisa ser repetida, é na primeira pessoa Jesus que está fazendo, mas ela precisa ser fixada de todas as maneiras. Coloca aí a palavrinha certamente, porque os meus filhos, os desbravadores, os pais, as mães, os jovens, eles vão lidar com muitas coisas. A dúvida é uma delas, o desânimo é uma delas, a crítica é outra delas, porque o Satanás ele usa da dúvida, do desânimo e da crítica para roubar as promessas, a grande promessa do coração de cada um de nós aqui. Então nós temos que reforçar. Coloca aí, além de ser repetido 3 vezes, eu mesmo fazer na primeira pessoa, coloca ainda na frente, certamente venho sem demora. Quando você espera, a dúvida pode tomar conta do seu coração. Jesus disse, vou colocar a palavra para não dar espaço para a dúvida. Não, pastor, mas eu sou crente. Eu tenho tantos anos já nessa caminhada. A dúvida não me pega, meu amigo. Você, no dia a dia, na experiência, na vida prática, o nosso coração pode nos enganar. E pode mexer com a gente, sabe por quê? Às vezes eu encontro jovens que não aguentam mais esperar no Senhor. E tomam decisões que os machuca, que os fere. Mas Deus tem a promessa para ele. Na nossa caminhada, precisamos aprender a esperar muitas vezes. Mas no mundo agitado, fast, que nós vivemos, Jesus quer tranquilizar o nosso coração e coloca certamente. Você vai ter que saber lidar com a espera. Meu amigo, esperar no Senhor, vou te falar uma coisa, sabe? Mexe com a gente, mexe com as nossas bases, porque você ora, você chora, você clama para Deus te libertar, para libertar alguém da sua família, para curar a resposta de algo que você tem há tanto tempo esperando, orando, e isso vem sangrando já. E o diabo aproveita e começa a colocar a sementinha do desânimo. Eis que venho sem demora. Certamente venho sem demora. Jesus vai voltar. Certamente. E quando nós olhamos aqui, meus amigos, não quero me demorar muito. Tem uma característica que me chama a atenção quando eu leio esses 3 versículos aqui. Porque Jesus poderia dizer assim, no versículo 7. Olha aí comigo, olha aí na Bíblia, olha aí. Olha aí, porque o Espírito Santo vai te ajudar a fixar isso mais ainda na sua mente e no seu coração.
Porque nós já aprendemos que foi feito na primeira pessoa, que repete 3 vezes. Tem a palavrinha certamente, tudo isso envolvendo uma promessa. Mas me chama uma questão aqui, me chama a atenção uma questão dentro desta promessa. Qual é a promessa mesmo? Eis que venho sem demora. Poderia ser apenas assim: venham, eu venho, eu venho, certamente eu venho. Mas tem um sabor especial aqui, essa promessa. Tem a palavrinha sem demora. Essa volta do Senhor Jesus é sem demora. Tem muitas pessoas que, sim, Jesus vai voltar. Um dia Ele vai voltar. E não tem um sentido de urgência. Aqui nesta promessa, nós vimos ela de vários lados, de várias maneiras, mas ela tem um sabor, ela tem um sentido de urgência. É sem demora. Como diz, é para ontem. É ó. E quando a gente olha assim a igreja no começo, né, a igreja primitiva, eles esperavam a volta de Jesus nos seus dias. E alguém um dia, né, falando assim, olha, mas Ellen White esperava a volta de Jesus nos seus dias. E aí a resposta já veio logo: e você não espera para os seus dias? A igreja primitiva esperava Cristo nos seus dias. Eles viviam a volta de Jesus para os seus dias. Eu dou sentido de urgência à volta de Jesus com o meu estilo de vida. Tem algumas pessoas que acreditam que Jesus vai voltar, mas não há um preparo, não há uma entrega. Um dia vai voltar, sim, um dia que Ele voltar eu preparo, mas nós não sabemos o dia que vai voltar. Muitos acreditam que Jesus vai voltar, mas o preparo ainda está longe de acontecer. Essa promessa nos leva para o sentido de urgência. É sem demora. Sem demora. Jesus vai voltar. E as coisas estão acontecendo tão rápido. Hoje eu descobri no YouTube, né, uma transmissão lá da minha igreja, onde eu fui batizado. Ela está comemorando 94 anos. E aí, algumas pessoas foram lá, né, e falando, né, sobre a história da igreja, quando começou. E eu lembrei, né, do Senhor que pregou o Evangelho para mim em 1995. O irmão Sebastião Rosa de Freitas e a irmã Ana Souza de Freitas. E quando eu conheci o Evangelho, eu conversava com ele. Ele me levava assim para o fundo da igreja e mostrava, né, o terreno assim grande da igreja. E ele falava assim para mim: olha, aqui eu fazia isso, quando a igreja começou aqui, aquilo outro, que o pai dele tinha conhecido o Evangelho, e falava aquelas coisas assim, aquelas coisas me aqueciam o coração. E ele dizia assim: olha, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Isso foi em 1995. E eu acreditei de todo o meu coração que Jesus vai voltar. E eu fui batizado. Ele que pregou a palavra para mim já descansa no Senhor. E ele dizia: você ainda vai ser pastor dessa igreja, e você vai falar que Jesus vai voltar.
E passou tudo tão rápido. Já vai completar 30 anos. Passou tão rápido. A volta de Jesus é sem demora. É sem demora. Por isso, meus irmãos, meus amigos, a nossa entrega ao Senhor tem que ser sem demora também. Porque nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos aguarda. Nós temos a promessa: o Senhor virá e nos levará para estar com Ele para todo sempre. Eu lembrei de um outro episódio também lá na minha igreja, que aconteceu, porque quando eu comecei indo para a igreja, eu já sonhava em casar. Eu falava: rapaz, eu quero conhecer uma menina da igreja também, e não tem problema nenhum, isso é saudável. Mas primeiro eu tenho que me alinhar. Aí, olha, vai ter um casamento aqui na igreja. Eu falei: eu quero ver como é o casamento de crente, de adventista do sétimo dia. E eu, no dia marcado, eu fui um dos primeiros que cheguei na igreja, junto com os diáconos ali. Cheguei primeiro que o pastor, todo mundo, e estou aguardando para ver o casamento. E aí foi enchendo de gente, até o prefeito da cidade foi convidado para ser padrinho. Eu falei: que bênção, rapaz, até o prefeito está aqui. Será que no dia que eu casar o prefeito vai vir também? Eu pensava assim, né? Mas depois eu descobri como que é as coisas, né? São os convidados. E aí, meus amigos, a igreja encheu, e naquela época não tinha celular para ficar fazendo filmagem igual tem hoje. Não é assim, você tinha que contratar alguém, e vinha com a filmadora, um negócio difícil e caro daquela época. Mas estava lá a filmadora, e de repente alguém disse assim: olha, a noiva está chegando, e todo mundo se arrumou, organizaram ali, e fizeram a entrada, o pastor entrou, e está lá um noivo também, e foi entrando os padrinhos, e a câmera filmando todo mundo. Aí daqui a pouco aí chega alguém lá no pastor e fala baixinho para o pastor. O pastor ficou vermelho. Ele disse assim: gente, aconteceu algo aqui que, como está sendo filmado, e o pessoal aqui detectou, né, uma falha aqui na entrada. Então, como é uma filmagem de casamento, a gente não pode deixar esse negócio registrado assim, dessa maneira. Nós vamos ter que sair e fazer a entrada novamente. Pode ser, gente? Para todo mundo ficar feliz aqui, ficar bonito na filmagem, pode ser? Aí todo mundo concordou. Sim, ok. Isso era 7h30. E a gente saiu, né? O pessoal saiu. E eu, nessa altura, eu já estava de pé na janela, só observando. 7h30, 8, 8h30, 9 e nada. 9h30, nada. O que aconteceu? A noiva. Aí não tinha celular na época, irmãos. Tinha um orelhão de frente à igreja. Aí alguém pega uma ficha e ia lá no orelhão para ligar para não sei aonde e tal. O que aconteceu? Não, cadê a noiva? Aí teve alguém que chegou no noivo e disse assim: ó, cuidado com ela. Ela, fugiu. E agora, meu amigo? E esse rapaz lá disse assim: não, ela não fugiu. Não existia celular na época, eu tenho que reforçar isso aqui. Ela não fugiu. Ela vai vir para o casamento. Mas de 7h30 já é 9h30. E aquela angústia, o pessoal preocupado, e o prefeito ali, todo mundo, e eu só observando. 9h45, aí vem o anúncio: olha, ela está vindo. Aí apontou o carro lá, o noivo olhou para cá. Não, ela está lá no carro. Aí não, então tá bom. Aí fizeram a entrada novamente, e tudo, a noiva entrou, todo mundo assistiu, e foi uma bênção, casamento, só felicidade para todo mundo. Só que aí, depois, algumas coisas, né, a gente vai aprendendo, e me chamou a atenção a certeza, a confiança do noivo.
Porque as pessoas estavam lá dentro, cuidado, hein? Já vi muita gente, noiva deixar noiva assim. Será que ela não foi embora? Será que ela desistiu? E eles sem comunicação com ela, não tinham celular. Não, ela vai vir. Porque eu conheço ela. A gente se ama. Pode demorar o que for, mas eu estou aqui. Vou esperar ela aqui. E o povo, então tá bom. Me chamou a atenção a convicção, a entrega, a certeza desse rapaz de que a noiva viria e que daria tudo certo. Amém? Eles casaram, deu tudo certo, louvado seja Deus por isso. E depois eu fui descobrir o que aconteceu. Como eu não vou falar o nome do rapaz e nem da moça, o que aconteceu com ela foi que ela se sentiu tão nervosa, que deu uma desinteria nela, coitada. Foi tanta emoção, que ela realmente lá, quando foi 7h30, vamos, e a hora que ela estava entrando dentro do carro, ela não aguentou. E teve que voltar, e teve que fazer os preparativos, e aí aquela coisa toda, porque era emoção demais, por isso que atrasou. São histórias. Mas eu quero saber qual é a história que será escrita, minha, no final, a sua. Que fim nós vamos dar nessa história? Porque Jesus vai vir, vai voltar. E Ele vem para nos buscar, meus irmãos, para um novo céu. Isso não é utopia, isso é uma realidade, porque a palavra do Senhor, esta promessa tem colocado muita gente em pé, para sair, para vencer os fardos que caem todos os dias nos nossos ombros, neste mundo que a gente passa. Todo dia chega uma notícia triste, uma barbaridade, para nos abalar, para nos jogar no chão, e muitas vezes a gente não sabe para onde vai, mas aquele que tem a palavra do Senhor, que tem a promessa do Senhor, ele descansa, ele se refugia na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: meu filho, eis que venho sem demora, fica firme, porque vai dar tudo certo. Da última vez que eu fui lá em Santa Helena, eu aprendi algo. A gente sempre aprende algo com nossos pais, né? Sempre. Aproveita que você tem seu papai e sua mamãe pertinho, tá? E aproveita. A gente aprende muitas coisas com nossos pais. Eu fui dar um beijo no meu pai, eu dei um beijo nele, né? E quando eu chego lá, eu digo assim: graças a Deus, nessa minha vida eu estou vendo o Senhor e minha mãe aqui. Aí eu beijei eles e tal. Aí eu disse assim: pai, eu estava com muita saudade do Senhor, muita saudade do Senhor. Sabe o que ele disse para mim? Mais do que eu, não. Aí ele me disse assim: o pai tem mais saudade do filho do que o filho do pai. Aí eu pergunto para os pais que estão aqui: isso é verdade? Dá um abraço aí no pai, na mãe que está aí pertinho de você agora, dá? Dá um abraço nele, dá? Dá um abraço, dá? Aí, coisa linda. Oh, maravilha. Aqueles que o papai e a mamãe não estão aqui, os filhos não estão aqui, depois eu abraço ali na saída da igreja. Deus Pai quer logo nos ver e nos abraçar. E nós temos essa certeza, que está aqui no último capítulo da Bíblia. Eis que venho sem demora. Nós estamos vivendo o fim do grande conflito. Prepare, minha igreja, prepare, meu irmão, para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Precisamos dessas marcas, dessa promessa na nossa vida no dia a dia, meus irmãos. O sentido de urgência, a certeza, a importância e acalmar o nosso coração, sempre lembrando que essa promessa foi Jesus quem fez. Quantos aqui querem estar preparados já desde hoje, sem demora, para selar suas vidas com o Senhor Jesus Cristo? Amém? Vamos orar ao nosso Deus.
Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus que habita nas alturas do céu, louvado seja o teu santo nome para todo sempre, meu Deus. O Senhor sabe como está o nosso coração. Muitas vezes, quando chegamos ao sábado, além do cansaço físico, temos o cansaço emocional, abalados espiritualmente também, mas no refúgio, nesse tempo, no santo sábado, nós queremos que a tua palavra conforte e console nosso coração com a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, salva-nos para o teu reino eterno e que venhamos estar preparados para estar com o Senhor para todo sempre. Abençoe a nossa igreja aqui, a nossa igreja que nos acompanha através dessa transmissão também. Meu Deus, que essa promessa nos fortaleça na nossa caminhada. Fique conosco, pois nós cremos de coração que o Senhor Jesus vem sem demora. Nos dê a tua bênção para este sábado e nos prepare para o teu reino. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.